Esse é o canal Som do Clarim. Estamos com mais uma pré-aula, lição de número 10 para o dia 5 de março de 2023. O título é Arrependimento, Perdão e Santificação. Texto principal, Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas pré-aulas. Temos pré-aulas para classes de jovens e também classes de adultos e outros vídeos importantes da obra de Deus. Acesse o nosso canal, inscreva-se e participe aí dos nossos vídeos, comentando, compartilhando. Nós agradecemos de coração. Essa lição de número 10 para a classe de jovens tem um tema importantíssimo que é perdão e santificação, além do arrependimento. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos arrepender todos os dias e também receber o perdão de Deus, porque constantemente nós estamos falhando e necessitando desse perdão do Senhor e também do perdão uns aos outros, porque o Senhor Jesus Cristo disse: perdoai-vos uns aos outros. Perguntaram: até quando devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E o Senhor disse acerca do perdão 70 vezes 7, 70 vezes 7, para simbolizar a quantidade de perdão que nós deveremos perdoar. Ali não significa aquela quantidade, mas que nós deveremos perdoar constantemente, não só 70 vezes 7, mas constantemente. O caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Então precisamos observar isso na nossa caminhada cristã. Vamos para o texto bíblico, que é pequeno. 1 João 1, 7 a 10. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então lembre-se que devemos sempre perdoar aquele a quem nos tem ofendido. Não só 7 vezes, nem 70 vezes 7, como disse o Senhor, para mostrar a quantidade de vezes que devemos perdoar os nossos irmãos por dia, por dia. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão. Arrependimento é o que está escrito lá em Atos, quando o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela palavra do Senhor. Então, para se obter o perdão divino, é necessário ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. O que é que está escrito na palavra de Deus? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ser perdoado não é tudo. Nós precisamos aprender a perdoar também. Ser perdoado é bom, porém não é tudo. Nós precisamos aprender essa prática do perdão. Até para nós mesmos isso é muito bom. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar. Perdoar a si mesmo é importante, não é? Perdoar a si mesmo, isso é importantíssimo. Existem pessoas que não se perdoam a si mesmas, né? E assim continuam sofrendo com essa falta de perdão a si mesmo.
E isso acontece pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão também ao próximo. Nós vamos perceber aqui nessa primeira parte da lição para os jovens que a santidade não significa perfeição. Santidade não significa tão somente perfeição. O que significa então? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Observamos que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a buscar a santificação diária, constantemente. Muitos entendem a santificação do seu jeito. Os gregos, pela sua filosofia, entendiam um conceito de perfeição relacionado a uma vida imutável, um conceito estático, inflexível. Já na cultura judaica, que regia os ensinos, então eles entendiam que é a perfeição uma relação com relação à moral, de tal forma que o homem precisa ser perfeito. A santificação não significa perfeição. Para os judeus, precisava realmente ser perfeito. A palavra de Deus manda que nós sejamos perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Mas o próprio Deus entende nossa situação, nossa condição de homens frágeis e tendentes ao pecado. Mas nós precisamos buscar essa perfeição para nossas vidas. A santificação, embora não signifique perfeição, nós precisamos buscar a santificação de tal modo, como diz a palavra de Deus, até chegarmos à estatura de varão perfeito quando sairmos deste mundo. Mas enquanto estivermos aqui, sabemos de nossas limitações. Ela continua, ela é contínua, ela é progressiva. Só alcançaremos a perfeição quando realmente formos arrebatados pelo Senhor na sua vinda gloriosa. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. E quanto mais próximo chegarmos deste padrão, melhor. Estamos caminhando para buscar essa perfeição. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Nós sabemos que não existe ninguém perfeito, a não ser Deus, mas o cristão é capacitado para buscar essa perfeição no Senhor Jesus. Essa verdade está escrita na palavra de Deus como revelação para nós. Nós precisamos seguir as pisadas do Mestre, buscando a perfeição. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que as diferenciam como indivíduos. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de formas distintas com determinadas situações, mas todos podem agradar a Deus buscando, mediante a graça de Deus, essa condição. E nós precisamos nos esforçar com nossas vidas cristãs, individuais, buscando servir ao Senhor e agradar a Ele em tudo. A palavra de Deus santifica, está lá em João 17:17. A oração santifica, a adoração a Deus nos santifica. Nós precisamos viver uma vida de santificação, orando, jejuando, consagrando, meditando na palavra de Deus, obedecendo, porque não existe santificação sem obediência e sem compromisso. Então nós precisamos orar constantemente para buscarmos essa santificação e vivendo na obediência para alcançarmos esta graça de Deus, que é um estado de perfeição, um estado de santificação progressiva até chegarmos à medida que Deus quer de nós. Então, o arrependimento é a base para essa santificação. O arrependimento não se fabrica. Ele deve ser real e sincero, não só de boca, não só falar, mas o arrependimento ele tem que ser provado, tem que haver mudança. O cristão não pode viver na prática do pecado, não pode viver enganando os outros nem enganando a si mesmo, porque
O arrependimento, ele mostra uma mudança de sentido, é mudança de vida, mudança de caráter. Para a restauração do homem será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, pode, por causa dos pecados, nos conduz ao verdadeiro arrependimento. É a tristeza segundo Deus. Por isso, o arrependimento deve ser a base para a santificação, meu jovem. Nós precisamos buscar esse arrependimento como base para a nossa santificação, porque sem arrependimento, sem mudança de vida, não há santificação. Não adianta ir à igreja, não adianta também ler a Bíblia só por ler. Pode ler todinha, mas se não houver arrependimento, se não houver uma busca para que o nosso Deus nos transforme pela ação do Espírito Santo, nada disso adianta, certo? Então, a santidade e o perdão. O que é isso? O Evangelho escrito por João nos afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento. Aqui, quem nos escreveu foi o apóstolo João. Então, agora estou fazendo referência ao que o apóstolo João escreveu em 1 João 4, 17 a 19. Aqui são a cartas, tá certo? Não é o evangelho, é a carta. Primeira carta, capítulo 4, versículos 17 a 19. Ali o apóstolo João nos afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou o julgamento. Uma das grandes fontes do medo é o sentimento de culpa. E quando há um arrependimento genuíno e uma mudança de vida, então isso realmente se torna leve e suave, porque o próprio Deus perdoa. Deus perdoa quando realmente há arrependimento e mudança de atitude, mudança de vida. Aquele que encobre suas transgressões não prosperará, sucumbirá realmente. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. Você já ouviu falar sobre isso? O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Então, ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Todos os nossos pecados, tudo que poderia nos condenar, toda a maldição do pecado, tudo foi cravado na cruz do Calvário, segundo Paulo escreveu em Colossenses 2,14. Nós somos libertos agora pelo poder do sangue de Cristo vertido na cruz, desde que haja arrependimento e mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de vida, mudança de direção. O cristão precisa também perdoar o seu próximo, porque nós cometemos falhas uns com os outros, nós ofendemos uns aos outros, então precisamos do perdão humano também. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Como nós podemos receber o perdão se não queremos perdoar? E a oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Como podemos orar dessa forma? O Senhor Jesus nos ensinou que precisamos perdoar e também ser perdoado por Deus. Se nós não perdoamos, como podemos ser perdoados? O cristão deve se lembrar que ele deve se livrar dessa raiz de amargura que atormenta a sua vida e que não lhe deixa perdoar o seu próximo. Então, o autor de Hebreus relaciona a plena santificação como condição para ver a vida eterna, para ter a vida eterna e ver a Deus. Já falamos no início. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Por último, vamos ver aqui exemplos de pessoas arrependidas na Bíblia e que receberam perdão. Primeiro, Zaqueu, chefe dos publicanos. Segundo, a mulher pega em flagrante adultério. E assim por diante. Foram muitos. Zaqueu recebeu ali o perdão dos seus pecados e estava ansioso para ver quem era Jesus, subiu aquela figueira e então depois o Senhor Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E disse: veio agora salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Por quê? Por causa do perdão, do arrependimento. A mulher que foi flagrada em adultério e foi levada ali para Jesus julgar, observe em João capítulo 8, versículos de 3 a 11, ali os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram ao mestre o que se deve fazer agora, porque esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículos 4 e 5. Eles estavam ali tentando apanhar Jesus numa falha. Na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. E realmente, Levítico 20, versículo 10. Fica explícito a má intenção dos escribas e fariseus, pois eles apresentaram ao Senhor Jesus apenas a mulher. Eles não trouxeram o homem. Nem mesmo o marido dela é mencionado. Todavia, Jesus não debate a respeito da lei, pois ele estava interessado em resgatar a mulher. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva, em nome de uma falsa santidade. Jesus, depois de se inclinar e escrever na terra por insistência dos acusadores que estavam ali insistindo acerca da resposta de Jesus, então o Senhor, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 7, parte B. Jesus mais uma vez inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viviam em santidade de fachada, então, vendo que não tinha outra saída, começaram a sair daquele local e ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus disse: mulher, vá em paz. Ninguém te condenou, nem eu. Ninguém, Senhor. A mulher disse: ninguém. Jesus perguntou: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Olha que palavra maravilhosa. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E trouxe salvação àquela mulher que foi flagrada em seu próprio ato de adultério. Jesus perdoou, porque ele não veio matar nem destruir, não veio condenar, mas veio salvar. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Observe, há uma condição: arrepender-se e não voltar mais para a prática do pecado. Vá e não peques mais. Jesus não a humilhou, não fez um longo sermão, simplesmente aconselhou aquela mulher adúltera que agora estava sendo perdoada: não peques mais. As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Saia dessa situação e não volte mais. Não volte mais para o vômito. Não volte mais para a lama. Não volte mais para o Egito do pecado. Saia e não retorne mais. Então, o Senhor Jesus Cristo veio salvar, curar, batizar e levar para o céu. Nós estamos com essa lição para a classe de jovens e estamos pedindo aos professores que analisem direitinho essa situação. São 3 assuntos aí em um, né? Perdão, arrependimento, santificação. Procure
na sua classe, querido professor, explanar e explanar o assunto e explorar as opiniões. Ouçam seus alunos, deixem que eles falem também o que aprenderam, tá certo? A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Nós agradecemos a todos pela atenção. Inscreva-se no canal, compartilhe nossas pré-aulas. Visite nossas playlists porque temos aqui várias lições anteriores. A todos, nosso muito obrigado. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade neste momento. Louvamos o teu nome pela tua bondade e fidelidade. Fica conosco, abençoa nossas EBDs em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.